Bem, eu hoje vou fazer um episódio de Lembra-te Angola que tem uma característica sui generis. Se calhar não sei se é tão sui generis assim. A verdade é esta, é que trata-se de um tema sobre o qual muita documentação, seja ela escrita ou seja ela oral, eu não disponho. E convido a quem me estiver a ver que possa dar o seu contributo, possa dar as suas informações naquilo que aqui me faltar. Eu vou fazer um episódio sobre o Baleizão. Quem ouve falar no Baleizão, em Luanda, sobre o bairro do Baleizão, cujo edifício, que era um edifício do século XVII, dos anos 1600 e tal, foi demolido, ou melhor, ele ruiu por si, ruiu mercê da incúria há pouco tempo, no passado mês de dezembro, ou seja, no fim do ano que passou, do ano 2024, em dezembro de 2024, acabou por ruir. Desde essa altura, desde o final do ano que passou, que eu pensava fazer aqui um episódio de Lembra-te Angola, recordando não só esse edifício, como esse largo histórico de Luanda. E falei várias vezes com o meu amigo, com o arquiteto Wilfred de Figueiredo, que certamente me está a ver e a quem dedico este episódio. Quem sabe um dia eu possa ir ao local, que ainda continua a chamar-se Baleizão, e fazer até um vídeo in loco. Por enquanto estou aqui longe, estou aqui em Lisboa, mas vou fazer este pequeno apontamento, durante o tempo de que dispomos aqui no Lembra-te Angola, mencionando aspectos importantes para a história daquele lar, daquele lugar, e também pedindo-vos, cada vez que abordar várias questões, que me vão dando mais informações. Quem sabe um dia terei informações mais completas. Já houve, estou-me a lembrar que já houve quem sugerisse, quando eu comecei com o Lembra-te Angola, fizemos agora 4 anos, não é? Houve quem me sugerisse que chamasse a este programa Fazer História. É evidente que eu não segui essa sugestão, achei que seria sem dúvida que a gente faz história com todas estas intervenções, aqui no caso, nas redes sociais e noutras, mas seria pretencioso chamar-nos a fazer história a este programa. Chama-se Lembra-te Angola, que é para dizer a Angola, aos angolanos, a nós todos, não é? Lembra-te disto, olha, não te esqueças disto, não é? Mas evidentemente que estamos a fazer história, portanto, aqui e fazer história também é a gente procurar ver as várias fontes, até que possível a verdade, não é? Nunca há uma verdade absoluta, mas até que possível a verdade elas nos conduzam, não é? Então vamos lá tentar fazer história com o chamado Baleizão. Começo por dizer realmente quem viveu, como eu, a infância na década de 60 e 70 do século passado, e outros que não eram tão crianças assim, mas que eram jovens e que conheceram Luanda, associam sempre o Baleizão a sorvetes, a uma sorveteria durante o dia, não é? Na Baixa de Luanda, e também cervejaria. Não é? Eu não tinha idade para beber cerveja, mas tinha idade para comer os sorvetes. Aliás, nós não só, as pessoas da minha idade, não só chamávamos Baleizão aos sorvetes, como aquela casa, que aliás também vendia outros artigos, nomeadamente vendia artigos de Natal, lembro-me disso. Perdura, lá em cima, uma estrelinha que é da minha idade, ligeiramente mais nova do que eu, comprada há 59 anos, quase 60 anos, em Luanda, e artigos de carnaval, máscaras e serpentina no período do carnaval. Mas realmente Baleizão era sinónimo de comer sorvetes. Estão a aparecer aí algumas imagens, julgo eu. Há uma em que aparece um menino, podia ser eu, deve ser um menino da minha idade. Não sou eu não tenho nenhuma fotografia lá, mas podia ser. Nós associamos Baleizão a esse lugar, mas a verdade é que aquele edifício, conforme, e agora vamos ver uma outra imagem já recente do meu amigo Vítor Trindade, feita em 2021, portanto há 3, 4 anos, em que lá está uma placa dizendo que é um edifício do século XVII, 1600 e tal. Essa placa foi lá colocada ao abrigo, em 1947, ao abrigo do Boletim Oficial de 23 de setembro de 1947. Está lá declarado edifício histórico de utilidade pública, qualquer coisa assim. Não? Nessa altura, em 1947, já aquele largo se chama Largo Infante Dom Henrique. Mas esse largo teve vários nomes. Vamos lá ver então, vamos recuar e ver que vários nomes teve esse largo até atualmente.
De certo que essa zona da cidade, para que o edifício seja do século XVII, porventura até não sabemos exatamente, eu não consegui apurar, quer eu, quer o Wilfred Figueiredo, andámos à procura recentemente da data do século XVII, esse século XVII é um século, é anos 1600 e tal. Será que é do tempo dos holandeses, entre 1641 e 48? Será que é posterior ou anterior ao tempo em que os holandeses dominaram o comércio de Luanda? Será que havia um cais ali naquele tempo? O cais, naquele tempo, andava ao sabor dos caprichos da Bahia. Podia ser do lado de lá, na Praia do Bicho, como podia ser já aí nessa zona, à direita, ou se quisermos, logo norte da Fortaleza de São Miguel, ou logo conforme o bairro dos Coqueiros. O certo é que essa zona aí é antiga em Luanda, mesmo, pelo menos a zona que nós chamamos Coqueiros, a que se chamou Coqueiros ainda chamamos, aí, se olharmos para 1505, por volta disso, para o Esmeralda, do Sítio Orbis, do Duarte Pacheco Pereira, do qual já aqui falei, no início do século XVI, não XVII, em 1505, já haveria aí a tal população, embora houvesse população na ilha, a ilha se chamava Luanda, mas aí já a população, segundo o Duarte Pacheco Pereira, ia pagar um imposto, chamado Luanda, segundo ele, ao rei. O tal rei, que eu já disse aqui várias vezes, que o Duarte Pacheco nunca diz quem é. O Duarte Pacheco Pereira nunca diz quem é. Nunca diz se é um Totila do Congo ou se é um do Val do Kwanza. Sem dúvida que é um ponto antigo daquilo que virá a ser a cidade de Luanda já nessa época. No século XVII, de certo que era uma zona, se não era o Porto, pelo menos era uma zona, se não era o Porto, não era o Porto de mar, mas pelo menos era uma zona portuária. E sem dúvida que esse edifício que ruiu agora há 2, 3 meses seria provavelmente uma antiga casa portuária ou um antigo sobrado de alguém ligado ao embarque de mercadoria no Porto, na sua maioria evidentemente escravos, e do século XVII. Mas mais do que isso sobre o século XVII eu não sei. O que eu sei é já sobre o século XVIII, os anos 1700 e tal. O que eu sei é já do governador Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. Mais uma vez apelo a que revejam ou vejam novamente o episódio que fiz sobre ele. Não é? E não só, e outros também próximos, quer Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, quer também o historiador Elias Alexandre da Silva Correia. Também passam aqui os thumbnails dos episódios, porque é Elias Alexandre da Silva Correia quem relata o que fizeram os governadores pombalinos do tempo do Marquês de Pombal, entre eles o Sousa Coutinho. E como vimos no episódio do Sousa Coutinho, o Sousa Coutinho criou ali mesmo uma praça a que chamou Terreiro Público, não é? Para cobrar impostos aos comerciantes, nomeadamente os próprios escravos cobrados em género, em mercadoria, em escravo, para o próprio governador e para o Estado português. Era o Terreiro Público. E a praça chamou-se Terreiro Público durante bastante tempo. Se virmos o início do século XIX, nós temos agora aí uma planta de Luanda dos anos 1816-17, do tempo do governador Mota Feudo. Nós temos novamente aí, se conseguirmos fazer aqui um zoom, indicado o Terreiro Público, esse lugar, lá estará esse antigo edifício e lá está o Terreiro Público, 1817. Há uma outra planta de Luanda que por acaso também já falei aqui várias vezes dela. Essa é da segunda metade do século XIX, não é? Quando começam a aparecer a formação dos mocecos, falei nisso uma vez, mais do que uma vez, mas uma delas a propósito dos primeiros mocecos, que é a planta do brasileiro Pereira Dutra. Também ela mostra lá o Terreiro Público, já misturado com muitas outras construções, mas está lá. Não, segunda metade do século XIX, 1862, o Terreiro Público ainda aí. Continuando a falar de plantas de Luanda, algumas das quais agora recentemente o Wilfred me fez recordar. Nós temos uma planta de Luanda, da cidade de Luanda, uma planta, um mapa, se quisermos chamar, de 1926. Essa planta terá sido daquelas que eu estudo há mais tempo e levei tempo, já há uns anos, a perceber que não é exatamente uma planta exata, é um projeto do que virá a ser a cidade de Luanda a ser construída daí em diante. Estamos em 1926. Portanto, já se projeta em 1926. Repare-se que é depois da Primeira Guerra Mundial, mas ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Estamos em 1926 e já se projeta que
alguns, então, bairros ditos indígenas ou mussecos já estejam a ser asfaltados, já se projeta um asfaltamento, quer da Engombota, quer depois, acima, do Maculuço. Assim como aparecem lá nomes que nos parecem hoje estranhos. Por exemplo, aparece um projeto de um bairro Miramar, que não é no Miramar, é exatamente na zona oposta, é exatamente na zona sul. Esse bairro aí, chamado Miramar, virá a ser futuramente, só depois da década de 40, o bairro do Saneamento, e o bairro Miramar é que fica já na zona norte, não é? Onde sabemos. Portanto, aquilo que virá a ser o Saneamento aparece dito como chamado bairro de Miramar. E no lugar, ao pé do terreiro público, aparece um largo de Ocão. Esse projeto só vai ser concretizado na primeira metade da década de 1940, ou seja, 1939, 40, 41. Embora a planta de 1926 já falasse das obras do Porto, o novo Porto, a partir das Portas do Mar, já estava a ser construído e planeado até à Mãe Isabel, até ao Bungo, como ele efetivamente veio a ser, mas ele só é mesmo concretizado nos anos da Segunda Guerra Mundial, os tais anos prósperos no sentido da Alta do Café. Aí sim é feito o novo Porto, aí sim é feita a Marginal, todo o assoreamento da Marginal, e aí sim temos uma Luanda com uma toponímia assumidamente colonial, assumidamente portuguesa, se me posso expressar. É a partir daí que realmente este largo aparece já com o nome Largo Afonso Henriques. Entre outros largos e ruas de Luanda com nomes coloniais portugueses. Até estátuas, não é? Também começam a aparecer, porque até então só havia duas, não é? Que se saiba. Só havia na cidade alta do Salvador Correia e na cidade baixa do Pedro Alexandrino. Vão começar a aparecer outras, também já falei aqui noutros episódios. Mas agora estarão certamente a perguntar, mas afinal, estás para aí a falar tanto desse largo, mas ainda não falaste, ainda não disseste, porquê que ele se chama Baleizão? Que é isso de Baleizão? Porquê que toda a gente, se ele se chamou Terreiro Público, se ele na década de 40 e até à independência de Angola, inclusive até hoje ainda lá está Largo Infante Dom Henrique, embora lhe chamem outros nomes. E vamos então aqui agora entrar à direita para o Largo do Baleizão, como é vulgarmente conhecido o Largo Infante Dom Henrique. Mas porquê que toda a gente diz Largo do Baleizão? Também, o que é que quer dizer Baleizão? Nós temos que nos reportar, eu começo por me reportar, Oscar Ribas. Oscar Ribas, que eu tenho várias vezes, de vez em quando mencionado aqui, ele fez grandes recolhas de tradição oral e dá algumas informações que me parecem interessantes. No seu dicionário de regionalismos angolanos, que está aqui, Oscar Ribas diz, quando aparecem as entradas para baleizão e baleizeiro, ele diz que baleizeiro é um vendedor de baleizões, é um sorveteiro, vendedor de sorvetes. E mais atrás, quando ele diz baleizão é a designação que em Luanda as crianças e também a massa popular dão ao sorvete, designadamente vendido pelas ruas. E acrescenta Oscar Ribas, isto resultou do apelido de um fabricante desse gelado, dos sorvetes, o qual, em 1941, atenção, 1941, mesmo tempo em que estavam a ser feitas as obras em Luanda, do Porto e da Marginal, em 1941, se havia estabelecido na cidade de Luanda. E, como ele preparava sorvetes deliciosos, o seu nome, pela fama consequente, passou a determinar o produto. Portanto, o senhor Baleizão, segundo Oscar Ribas, seria alguém que vendia sorvetes pelas ruas de Luanda, como aparece aí nessa imagem. E temos um baleizeiro ou um baleizão. Porquê que o homem se chamava Baleizão? Certamente seria um português. Existe uma localidade em Portugal, no Alentejo, não longe de Beja, chamada Baleizão. Eu ouvi falar muito nela por alturas do 25 de Abril e também depois, relativamente à heroína Catarina Eufémia. O certo é que Baleizão é um topónimo português e pode ser um nome. Se calhar era o nome desse senhor que andava a vender gelados, sorvetes pelas ruas de Luanda na década de 40. Mas, quando terminam as obras da Marginal, já na segunda metade da década de 40 e a entrada para a década de 50, aquele largo tem de facto outro aspecto. E aparecem umas imagens daquilo que o povo já designa por Largo do Baleizão. E sabe-se, também por essa época, agora eu não sei determinar bem, aqui está uma das dúvidas que eu coloco a vós, para quem tiver informação sobre isso, tentei
que algumas pessoas me informassem, mas ainda não foi possível. Mas sei que há quem conheça melhor isso, inclusive algumas pessoas que eu conheci que já faleceram. Quando é instalada a gelataria e cervejaria Baleizão, que nada tem a ver com este senhor Baleizão, este suposto vendedor ambulante nas ruas, mas que era uma cervejaria propriedade de um senhor chamado Tariq. Eu precisava de mais informações sobre o Tariq e sobre como é que o Baleizão funcionou ao longo pelo menos das décadas, se não 40, pelo menos das 50, 60, e aí eu próprio fui frequentador em criança, 70 até à independência de Angola. Isso é que eu queria, se me puderem dar mais informações, quem sabe eu poderei fazer outro episódio bem mais completo. Agora, a partir daí, de facto, Baleizão passa a ser o nome daquela casa. E passa a ser, estou convencido, por um motivo. Porque fazia gelados, sorvetes, que não eram muito frequentes em Luanda. Aliás, nem em Lisboa. Em Lisboa também, nesse tempo, só apareciam no tempo do verão. No inverno não havia sorveterias em Lisboa sequer. Não? Mas em Luanda havia o ano inteiro e era aí. Não era só sorveteria, também era cervejaria. Mas Baleizão torna-se efetivamente, ou já se tinha tornado antes, sinónimo de sorvete. Então esse largo, que se tinha chamado Terreiro Público, que se chamava Largo Infantão Henrique, toda a gente começa a chamar o Largo do Baleizão. Popularmente é o Largo do Baleizão. Com a independência, depois de 11 de novembro de 1975, depois de uma saída abrupta de colonos de Angola, como é sabido, o Baleizão fica desativado como cervejaria e gelataria. E nos anos subsequentes à independência, aliás até recentemente, assim como outros edifícios da cidade de Luanda, sobretudo da Baixa de Luanda, mas não só, aquele edifício começou a abrigar famílias, várias famílias angolanas. Sabe-se que em 2019, às vésperas do Vítor Trindade ter feito o vídeo que passei há pouco, ele ainda abrigava, só o edifício ainda abriga, dividido por vários, que era um antigo sobrado, dividido por vários apartamentos, digamos assim, abrigava ainda cerca de 24 famílias, mas a certa altura já não tinha sequer água canalizada. Pelo que essas famílias, por volta de 2019 ou 2020, saíram de lá. Foram para novas municipalidades. Dos números que me chegaram, cerca de 16 dessas famílias foram alojadas no Zango. Aliás, as primeiras 24 famílias começaram por ir para Belas, mas dessas 24, 16 iriam para o Zango, já na zona de Viana. Não é? Bom, e de então para cá, várias vezes se tem falado nisso, nomeadamente nas redes sociais apareceram várias fotografias desse edifício. Eu próprio passei à porta dele no ano 2023, portanto já estamos em 25. E também a ser invadido, acho que o Estado deveria criar condições, assim como fazem nos outros países, não destruir, né? Não destruir, mas aproveitar a estrutura, né? E isso é uma arte, cultura. Acredito da forma que ela está bem delineada, um projeto que não prejudica a sua estrutura. Seria um ponto histórico, um patrimônio também, que estaria na história de Angola até os tempos que vêm. Mas já toda a gente se queixava que ele estava a cair aos poucos, aos pedaços. E no passado mês de dezembro, talvez como prenda de Natal, para nós não desse, uma prenda um pouco amarga, um bocado amarga de facto em relação aos lugares de memória, ele ruiu. Mas o facto de ter ruído não quer dizer que não possamos continuar a recordá-lo. Há uma coisa que me estava a passar que me parece importante. Logo em frente, e ainda antes, bem antes, uns anos antes, quando é feito, bem antes da demolição do edifício, quando é feita a chamada reconstrução, na década nos anos 2013, 14, 15, o largo em frente, o largo do Baleizão, que toda a gente chama o largo do Baleizão, teoricamente passa-se a chamar Largo das Províncias, embora ainda lá esteja das províncias angolanas, embora ainda lá esteja uma placa a dizer Largo Infante Henrique, a sobreposição de nomes, mas na verdade várias pedras, não é? Estão lá um monumento, um vasto monumento, onde aparecem várias pedras simbolizando as 18 províncias de Angola, como pode-se ver nesse vídeo.
Mas ainda assim, as pessoas continuavam e continuam a dizer Largo do Baleizão. Portanto, estamos a ver que em vários séculos, pelo menos desde o século XVIII, ele chamou-se Terreiro Público. Chamou-se Largo Infante Henrique. Chamou-se e chama-se, porque as coisas chamam-se segundo as vozes, a Vox Populis, a voz do povo, Largo do Baleizão. Agora, recentemente, na última década, temos este Largo das Províncias. Mas eu penso que o Largo do Baleizão vai ficar, mesmo nós, muitas vezes não sabendo o que quer dizer Baleizão. E até o nome de Baleizão para um sorvete seja um nome de empréstimo, não é verdade? Mas penso que é um lugar de memória em Luanda que há que preservar. Espero que tenham gostado deste vídeo um pouco original, um pouco fora dos nossos padrões, mas voltaremos a outros temas muito em breve, nomeadamente ao tema da moeda que estávamos a seguir. Mas até lá, não deixe de subscrever este canal, não deixe de se tornar membro e, sobretudo, partilhe e comente. Comente, ponha questões. Então, estamos juntos. Até à próxima. Estamos juntos e espero conversar muito nos próximos dias.